Então, como é que a gente pode lidar com imprevistos na nossa vida? E olha que coisa importante. Eu trouxe hoje a ideia da gente lidar com imprevistos e não evitar imprevistos. Isso é muito diferente, porque a vida é feita de imprevistos, né? A gente não vai conseguir evitar os imprevistos, eles vão acontecer sim. E que bom que eles vão acontecer, porque tem muitos imprevistos que são bons, surpresas da vida. Se a gente encarar que a vida tem muitas surpresas, a gente já começa a lidar melhor com os imprevistos, porque não vai ser aquele martírio lidar com eles. Mas olha só, gente, imprevistos, eles não são evitáveis, mas eles podem ser minimizados, né? Então, se a gente minimiza, o que a gente está fazendo? A gente está reduzindo o impacto deles na nossa vida. Então, é importante que a gente saiba que a gente vai aí aprender a lidar com imprevistos, aprender a minimizar imprevistos, mas nunca vamos querer evitar imprevistos, evitar qualquer tipo de imprevisto, sabe? Mas, Lu, não seria bom se eu pudesse evitar? Sim, seria maravilhoso, mas tem uma porção de coisa que está fora do nosso controle. E se a gente configurar a nossa mente para evitar, a gente vai ficar frustrado quando a gente perceber que tem muitas coisas fora do nosso controle. Então, vamos setar a nossa mente para minimizar, para reduzir o impacto deles na nossa vida? Vamos configurar dessa forma? Para a gente começar, é importante a gente saber que é impossível a gente garantir que tudo vai sair da maneira que a gente quer. Inclusive, tem uma coisa que eu sempre falo, que pensar que a vida pode ser do jeito que a gente quer nem é bom para a gente. Você já parou para pensar nisso? Que se a vida fosse, se tudo acontecesse do jeito que a gente quer, a gente nem teria os resultados que a gente quer na nossa vida. Se a gente comesse tudo que a gente quer, né? Se a gente fizesse tudo do jeito que a gente quer, se a gente só fizesse o que a gente quer, se a gente tivesse 100% assim, de controle da nossa vida, a gente nem chegaria onde a gente quer. A gente não teria a saúde que a gente quer ter, a gente não teria os resultados financeiros que a gente quer ter. Então, ao encarar que a vida é cheia de imprevisto, além da gente perceber que tem coisas boas nisso, porque a gente pode ter surpresas boas na vida, saber que tem coisas que não vão ser do jeito que a gente quer também podem trazer uma certa clareza de que isso é bom para a gente, tá? Mas por que é que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque existem imprevistos realmente imprevistos, como, por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Porque essa situação, de fato, é um imprevisto. E essa situação é um desafio para lidar. E, assim, eu diria que não há domínio de vida financeira suficiente para lidar com tamanho imprevisto, porque a vida financeira não é só dinheiro. A vida financeira são escolhas emocionais também. Então, por mais que a pessoa tivesse muito dinheiro para lidar com tudo isso, é emocionalmente muito desafiador lidar com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso é verdadeiramente um imprevisto de altíssimo impacto na vida financeira. E por isso, a importância da gente conversar sobre isso e nós, por exemplo, nos protegermos cada vez mais, né? Quem não está vivendo esse momento agora, quem está seguro e que pode pensar em se proteger, para cada vez mais a gente ser capaz de ajudar um ao outro. Se a gente põe as máscaras na gente primeiro, a gente é capaz de ajudar a pessoa que está do nosso lado, né? Olha como eu classificaria os 3 tipos de imprevistos que existem. Olha só, muitos dos imprevistos que vocês citaram eu vou chamar de imprevistos previstos. Ou seja, todos esses, quer dizer, grande parte do que vocês compartilharam aqui, a gente pode prever antes. Ó, o aniversário da afilhada, como vocês falaram aí, é totalmente previsível. Ser convidada para ser madrinha de um casamento foi outra coisa que vocês compartilharam aí, talvez pudesse ser um pouco previsível, né? Eu já fui também uma vez convidada e eu disse que foi de surpresa, mas era meio previsível, era uma grande amiga, eu sabia que ela ia casar, ela estava falando em casamento e eu fui convidada para ser madrinha. Era numa época que eu realmente também não dominava as minhas finanças, eu pedi vestido emprestado, pedi para uma amiga fazer meu penteado. Então, precisei lidar, minimizar, né, aquele imprevisto. Mas, para mim, era um imprevisto previsto. O carro que quebra. Se a gente não está fazendo manutenção no carro há muito tempo, se é um carro velho, né, um carro mais antigo,
Então, há grandes chances do carro quebrar, de acontecer alguma coisa. Alguma coisa na minha casa que quebra, né? A geladeira, o liquidificador, é a mesma lógica do carro. Se é alguma coisa mais antiga, que eu, sei lá, não estou tomando muito cuidado, estou fazendo nenhum tipo de manutenção, de limpeza, qualquer cuidado que aquilo exija, pode ser que venha dar um problema, sabe? Então, o que eu estou trazendo aqui, que eu sei que de um certo nível é meio polêmico, parece meio duro de encarar, mas existem imprevistos previstos. Mas existem, é claro que existem os imprevistos reais. Então, olha só, a primeira classificação dos imprevistos são imprevistos previstos, certo? Imprevistos previstos, pré-vistos. A gente consegue ver antes. E essa é uma classificação que você vai fazer. Então, assim, na minha vida, o que é um imprevisto previsto? Tá? O segundo grupo dos imprevistos são os imprevistos reais. E olha, eu ainda não estou falando de, por exemplo, o que aconteceu no Sul. Isso para mim não era um imprevisto. Isso para mim era inimaginável da forma como está acontecendo. Uma pandemia é algo inimaginável. E aí, né, então, imprevistos previstos, imprevistos reais e imprevistos inimagináveis, como, por exemplo, o que está acontecendo no Sul. Existe forma de minimizar? Olha, eu penso que até existe, se a gente está vendo todo esse movimento que está acontecendo de ajuda, e isso de alguma forma minimiza, mas é um trabalho tão de formiguinha que falar em minimizar imprevistos inimagináveis é bem desafiador, mas eu diria que existem coisas que podem ser feitas. Então, vamos falar agora das coisas que podem ser feitas para cada um? Então, vamos lá, vamos entender como é que a gente vai, então, minimizar os efeitos de cada tipo de imprevistos, tá bem? Vamos falar dos imprevistos previstos. Então, você aí já conseguiu enxergar que existem na sua vida imprevistos previstos. Por exemplo, o carro que quebra, que precisa de manutenção, pode ser um imprevisto previsto, né? Então, todo aquele que eu te pergunto assim, de cara, o que é um imprevisto na sua vida? E você consegue fazer a lista, é porque ele é previsto. Então, como é que você vai se relacionar com esse para minimizar? Você precisa ter ele na sua fotografia e na sua rota financeira. Eu sei que é desafiador, eu também já precisei um dia abrir meus olhos para algumas coisas e quando eu olhei para aquilo tudo, eu falei, meu Deus, o meu dinheiro não vai dar. Mas aí eu fui buscar uma solução para que o meu dinheiro desse. Seja tirando momentaneamente algumas coisas da minha vida, equilibrando lá os meus gastos para acabar direcionando o meu dinheiro para aquilo que eu não conseguia eliminar naquele momento, ou buscando aumento de renda. Mas o que não dá é para eu dizer que não, eu não posso botar isso na minha visualização financeira, eu não posso botar isso na minha fotografia financeira, porque eu não tenho dinheiro para isso. Então eu fecho os olhos e aquilo acontece e me pega de olhos fechados e eu digo que eu não estava vendo, que foi um imprevisto. Faz sentido? Então, imprevistos, previstos, ou seja, coisas que eu já imagino que eu vou precisar usar o meu dinheiro, precisam estar na minha fotografia financeira, que é essa definição de quanto que eu vou direcionar do meu dinheiro para cada coisa, e precisam estar na minha rota financeira, que é onde eu vou acompanhar o uso disso. A rota financeira é a vida acontecendo. Se eu disse que eu vou usar tanto de dinheiro, na rota financeira eu fico acompanhando para ver se eu estou usando como eu mesma disse que ia usar. Então, se isso eu estou enxergando, eu estou visualizando, precisa aparecer na minha fotografia, precisa aparecer na minha rota, deixa de ser imprevisto e eu vou aprender a lidar com aquilo. Eu vou aprender a minimizar. Mas, Lu, eu não tenho a menor ideia de quanto eu vou precisar para a farmácia. Eu não tenho a menor ideia de quanto eu vou precisar para a manutenção do carro. Eu não tenho a menor ideia de quanto eu vou precisar para alguma dessas coisas que agora você está me fazendo olhar para elas e enxergar. Tudo bem, mas a nossa ideia aqui não é evitar
Não é você, assim, ter controle de tudo, 100% de controle, pronto. Eliminei os imprevistos da minha vida. Agora que a Lu me ensinou a abrir os olhos e enxergar, eu elimino. Não. A vida é feita de surpresas mesmo. Então, o que a gente vai fazer é minimizar. Imprevistos, a gente não elimina por total, a gente minimiza. A gente começou minimizando, fazendo você olhar para isso e enxergar, não fechar mais os olhos. E aí, se de repente você direcionar, todo mês eu vou ter parte ali do meu dinheiro, uns R$ 100 para gastos com farmácia, é melhor do que nada. Porque se for 120, o imprevisto é só de 20 e não de 120. Faz sentido? Sacou? Então, olha só. Imprevistos previstos, a nossa forma de proteção, o nosso mecanismo de proteção é a fotografia financeira e a rota financeira, tá? Mas tem um outro aqui que a gente conversou também, que são os imprevistos reais, né? Os imprevistos reais, por exemplo, a gente falou de um assalto, de, sei lá, tomei um tombo, quebrei o computador, quebrei alguma coisa que estava na minha bolsa. Imprevistos reais, como o nome já diz. Aquilo que eu não poderia enxergar e que acontece que eu falo, caramba, eu não imaginava. É uma coisa, né, que se cogita, sei lá, que eu já vi acontecer com alguém, então não é uma coisa que nem passa pela minha cabeça, mas não é uma coisa que eu imagino que vai acontecer. Então, os imprevistos reais têm outros mecanismos de proteção. Fotografia financeira e rota financeira sempre vão proteger a gente. Mas dos imprevistos reais, um mecanismo de proteção que já foi falado, inclusive, aqui hoje, é a nossa reserva de segurança, né? Para qualquer tipo de imprevisto, se a gente tem uma reserva, a gente está mais protegido. A reserva é como se fosse assim, um seguro para a nossa vida financeira, né? Se eu tenho um seguro do carro e acontece alguma coisa com o carro, eu tenho um carro novo ao acionar o seguro. Agora, na minha vida financeira, se acontece alguma coisa com a minha vida financeira, com a minha vida, eu tenho como acionar esse meu seguro da vida financeira. Ter um dinheiro lá para me proteger, né, para me ressarcir, para restituir, para substituir algo que de repente faltou na minha vida. E a reserva financeira, gente, ela é importante para todo mundo. Ela não é importante só para os autônomos, ela não é importante só para quem é empregado e que de repente pode perder o emprego. Ela é importante para servidores públicos, ela é importante para todo mundo, porque todo mundo pode ter algum tipo de imprevisto relacionado ao emprego, por exemplo, relacionado ao trabalho e ficar sem a renda, mas a gente pode também ter um outro tipo de imprevisto, que mesmo trabalhando, que mesmo gerando renda, eu precise de um dinheiro a mais, né? Então, a reserva de segurança, ela é um mecanismo, é um seguro, é uma proteção da sua vida financeira. Como que eu faço a minha reserva? Você vai separar todo mês um valor para se pagar. É como se você estivesse pagando para você. Você paga uma porção de boleto. Você paga o boleto do aluguel, você paga o boleto da luz, você paga o boleto do gás, você paga o boleto de tudo. O banco, às vezes, surge um boleto que você nem sabe o que é, mas chegou na tua casa e fala, meu Deus, eu tenho que pagar. Mas para você mesmo, para o seu seguro, para a sua proteção, você não paga. Então, você tem que passar a se pagar. E não é separar esse dinheiro, se pagar, depois de pagar tudo, você se pagar com o dinheiro que sobrou. É você se pagar e pagar tudo com o dinheiro que sobrou depois de se pagar. É o inverso. Mas, Lu, aqui em casa não dá. Nossa, meu dinheiro não dá para nada, quanto mais me pagar. Mas isso é uma proteção. É você pensar assim, é pela minha segurança, é pelo meu bem-estar, pela minha sobrevivência, dos meus filhos. Porque podem acontecer situações realmente imprevistas e você vai agradecer de ter aquela reserva. Então encare como um boleto do banco, daquele que vai sujar teu nome, daquele que vai ser punk se você não pagar. E aí pague. Lu, mas eu não tenho dinheiro quase nenhum, não me sobra nada. Bom, eu falei que não é com dinheiro que sobra, é você pagar e o que sobrar você usa para as outras coisas. E os imprevistos inimagináveis? Como, por exemplo, a situação que o Rio Grande do Sul vive. O que poderia minimizar imprevistos inimagináveis? Bom, a gente sabe que ter uma reserva de segurança poderia minimizar, né? Muito provavelmente, em grande parte das situações em que as pessoas perderam tudo,
a reserva de segurança não resolveria tudo, né? Mas minimizaria. Então, por isso, eu estou falando sobre isso aqui em respeito, em oração às pessoas do Sul, mas principalmente com um desejo muito grande de que você, que está seguro, que está bem, entenda a importância da reserva de segurança, para que se um dia um imprevisto inimaginável acontecer com você, próximo de você, com alguém que você conhece, você continue seguro, segura, para poder dar conta disso. Então, né, apesar de tudo que acontece lá, e para a gente aqui, não só eu, mas todo mundo da minha empresa, foi um grande desafio, a gente o tempo todo, né, impactado por todas as notícias, se perguntava o que fazer agora, né, a gente sai das redes sociais, a gente para de fazer o que a gente está fazendo, a gente se concentra em ajudar, vamos fazer o máximo, e a gente entendeu a importância de se dividir nisso tudo, ajudar, orar, vibrar positivamente e ainda continuar ajudando outras pessoas a entenderem a importância de tudo isso. Porque num imprevisto realmente inimaginável, ter uma reserva de segurança já é uma grande forma de minimizar. Uma outra forma de minimizar qualquer tipo de imprevisto, mas principalmente o inimaginável, é a gente ter múltiplas fontes de renda. Você já parou para pensar na importância de você ter mais de uma fonte de renda? Eu sei que quem viveu desafios na pandemia aprendeu isso. A gente não pode ter uma única fonte de renda. Se você tem uma única fonte de renda, você está suscetível aos imprevistos. Mesmo que você tenha uma reserva de segurança, porque uma reserva um dia acaba. Né? Dependendo de quanto você tem de reserva, dependendo da gravidade, do impacto desse imprevisto na sua vida, a sua reserva acaba antes que você resolva o que precisa ser resolvido. Então, é importante ter múltiplas fontes de renda. Então, você ter a sua renda principal, você ter fontes de renda extra, que talvez não seja onde você coloca a sua maior energia, mas é de onde você tira dinheiro também. Você ter negócios, né? O que são negócios? Negócios é você ter fontes de renda passiva, coisas que te dão dinheiro sem que você precise necessariamente estar atuando efetivamente lá, porque você pode ter um funcionário, pode ser um negócio digital, pode ser alguma coisa que não dependa das suas horas trabalhadas para fazer dinheiro. Você pode ter uma renda passiva, ou seja, uma renda que você não precisa ativamente estar criando, produzindo, através de investimentos. Existem investimentos, todo investimento vai gerar dinheiro, né? O dinheiro trabalhando e fazendo mais dinheiro. E existem investimentos que te pagam uma renda, dividendo de ações, né? O dividendo de fundos imobiliários é dinheiro que cai na sua conta da corretora, sendo que é dinheiro fazendo dinheiro ali para você. Então, existem várias formas de você ter outras fontes de renda. É muito importante que você se aprofunde em conhecimento em tudo isso, que você estude tudo isso, que você entenda de tudo isso para você criar múltiplas fontes de renda. Isso é o que de verdade te ajuda a lidar com imprevistos, previstos, imprevistos reais, imprevistos inimagináveis. E autoconhecimento, né? Quando você tem gestão emocional, inteligência emocional, quando você sabe lidar com o que é prioridade, você sabe definir o que é uma prioridade para você, você é capaz de gerenciar melhor os imprevistos, principalmente os imprevistos inimagináveis.